Pode começar? Claquete rodando! Olá, gente! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Pode Falar. Hoje a gente vai bater um papo super legal e importante. Afinal de contas, estamos prestes a decidir o rumo do nosso país pelos próximos 4 anos. Vem eleição aí no próximo domingo. E o nosso entrevistado de hoje não poderia ser alguém diferente do que ele, chefe de cartório, aqui do cartório eleitoral de Xanxerê. Eu até anotei o nome dele, estava aqui desbloqueando meu celular, porque, meu Deus do céu, é Cleomar José Camilo Eugênio. Cleomar, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, o nome é grande, eu sei que o nome é grande. Vou começar já falando como é que é essa história desse nome. Todos os nomes, na verdade, não me parece um sobrenome. Não, mas prenome é composto, Cleomar José, aí depois é que vem o nome Camilo Eugênio, né? 2 famílias, enfim, da mãe e do pai. E sempre dá confusão. Sempre dá confusão. É grande. O da mãe também era grande, da minha irmã é grande, é coisa de família. É coisa de família. Uhum. Para me acompanhar nessa entrevista de hoje, nesse bate-papo, João aqui repetindo dose, viu? Ele foi bem. Eu digo que, olha, quem joga bem entra em campo mais vezes, né? É, o tic-tac joga e vai, tamo aí, né? Mais um encontro e hoje para falar de um assunto polêmico, né? Eleições 2022. Vamos esclarecer muita polêmica, né, Cleomar? Vamos sim. Hoje sim é o dia. Porque... Diz aqui, não, desculpa interromper, Cris, mas diz aqui nos bastidores que o Cleomar tava falando que não tem tanta polêmica assim. Que o pessoal nem tá confuso, tá tudo ok. Na verdade, foi o contrário, né? Que não tem fake news. Não né? existe, é tudo tranquilo. Essas eleições, aliás, eu acho que essa é uma tônica dessa e da eleição passada e vai ser de várias eleições, enquanto a população não se conscientizar de que o verdadeiro combate à desinformação é se informando, né? Esperar a regulamentação, olha, vai ser difícil, não é fácil. Mas a gente pode ir ao longo da conversa, né? Não vamos adiantar aqui. Mas agora vamos se informando e vamos fazer um parênteses aqui de se informar nos canais certos de informação, onde você encontra a informação verdadeira. Porque justamente a desinformação vem de um acesso muito grande de informação e em canais errados. A gente vê muita notícia de WhatsApp, né, que acaba desinformando a população sem procurar direto da fonte, que seria a Justiça Eleitoral. Exatamente. Ou canais que fazem checagem. Isso também é um problema que tem relação com o acesso à internet. Uhum. Né? Se o acesso à internet, o acesso completo, fosse dado a todos, é que muitas pessoas têm aí acesso só das suas operadoras a uma quantidade ínfima de dados e aí fica no WhatsApp. Este é um dos grandes problemas da desinformação. Não tem acesso, por exemplo, ao canal ideal, não tem acesso à Justiça Eleitoral, não tem acesso a vários outros meios de comunicação que fazem checagem. Então, e aí ficam vendidos, né? Eles ficam dependendo de WhatsApp. É complicado. Exatamente. E tem muita gente que se usa disso, inclusive, né, da desinformação, para tentar manipular. Exatamente, acontece muito. Por exemplo, eu recebo no WhatsApp muitas informações, ou desinformações, na verdade, que são fáceis de checagem. Você digita exatamente aquilo que está na internet e já teve algum canal que fez a checagem e disse é fake. Uhum. Só que eu tenho acesso à internet. Muitas pessoas não têm. E por não ter esse acesso, aí se mantêm desinformadas. Há uma provocação da desinformação e a manutenção por falta de acesso. Há, inclusive, aí várias pessoas especialistas falando nesta inclusão digital. Né? A internet não é o lugar de desinformação. O acesso pouco à internet é que é ambiente de desinformação. Você teria que ter mais acesso para que as pessoas pudessem fazer essa consulta. Eu ia até citar aqui que nas últimas 3 eleições foi o que mais se falou em fake news, né? Certo. As últimas 3 ali foi digamos que era o auge da internet, WhatsApp, Instagram, redes sociais. Os últimos 4 anos, né? Os últimos 4 anos mais forte, mas os últimos 3 eleições... 3 eleições, 2018, 2020, agora nós estamos na terceira eleição. Foi exatamente. Eleição municipal e na outra... Eu digo citando exemplos assim de presidenciáveis, que é o que move o Brasil inteiro. Uhum. Mas se tu for ver, há quanto tempo tá isso, né? Até em época que não é eleição, o pessoal joga Sim, notícia. A diferença é que agora nós temos um meio que é muito rápido e que não tem controle. Aliás, não tem controle, o WhatsApp não é regulamentado. Inclusive, as conversas, o que circula nos meios, a própria legislação eleitoral já diz que o que circula nos meios de grupos fechados não é objeto de propaganda, ou seja, não pode ser fiscalizado. Porque é como se fosse algo privado. O que as pessoas têm que ter noção é que elas não devem se cadastrar em qualquer grupo e que elas solicitando o seu descadastro, porque se alguém cadastra, né, a pessoa pode solicitar.
o descadastro. Se não descadastrar, daí sim teria uma multa para isso. Né? Daí sim teriam previsões. Mas é por isso que a gente tem que incorporar na população, né, que é responsabilidade dela o que ela consome como informação. Sim. Né? E ao descobrir que tem pessoas ou grupos que passam muita desinformação, então ela pede o descadastro, não quero mais. Porque não faz, sabe? Não agrega em nada na vida, só prejudica a pessoa. É que o problema é que assim, a maioria das pessoas que tem pouca instrução digital, vamos fazer assim, eu vejo lá em casa, às vezes pelo meu pai e pela minha mãe, eles não têm uma instrução digital, não acompanharam essa evolução digital, para eles é um pouco mais difícil. E eles caem na bolha do algoritmo, né? Então, quanto mais eles veem um tipo de informação, mais eles estão recebendo, e isso induz a se pensar de que aquilo ali é o que está acontecendo realmente. Então, é difícil para quem não está alfabetizado nessa cultura digital também saber disso, onde pesquisar, ter essa informação também de que pode sair, de que tem esse direito, né? É complicado, é uma questão complexa. E agora, nesse período, isso tudo é utilizado a favor de quem quer manipular, né? Sim, infelizmente é assim. Mas vamos esclarecer, né? Eu já ia falar que temos a pessoa certa para isso, né? Isso, a nossa missão hoje é esclarecer, e eu sei que vocês devem ter recebido muitas dúvidas. Muito videozinho do WhatsApp ou não? Muito. Demais. Bastante. Qual que foi o mais, assim, cabeludo que vocês receberam? Olha, que eu acesso, por exemplo, olha a comprovação de fraude aqui, tá vendo? Este aqui filmou o seu voto. Este aqui filmou que ele está tentando votar aqui para o presidente dele, que a urna apresenta nulo no voto dele. E você vai ver a filmagem e está lá um eleitor, de fato, filmando, né, sem identificar a sessão, mas ele está filmando, a urna está mostrando que aquele voto é para governador, ele está digitando o número de presidente e quer ver a foto do presidente naquele, sabe? Não dá até para explicar para a população, é o seguinte, olha, vamos imaginar um estado, vamos imaginar hoje os presidenciáveis, nós temos aí, vamos imaginar a Soraya Tronic, é candidata à presidência da República, né? Para não pegar os dois que estão na frente das pesquisas e não gerar polêmica. Sim. Muito bem. Ela é candidata à presidência da República e concorre com um número, certo? Sim. Vamos imaginar que tenha um estado em que União Brasil, que é o partido dela, não concorre ao governo do estado. Então, se não concorre, naquele estado, se digitar o número do partido... Não vai aparecer. Não vai aparecer. A urna vai dizer que voto nulo. Por que a urna tem a previsão de dizer que é nulo? A urna tem que trazer alguma informação para o eleitor de que quando ele digita um número que não tenha candidato válido, ela tem que dar alguma informação para o eleitor. E o que se convencionou foi de que aquele voto seria nulo. Ou você poderia trazer outras ideias. A urna obrigar o eleitor a votar. A urna poderia dizer o seguinte, olha, este número não é de um candidato válido. Favor, clicar branco ou digitar o número de um candidato válido. Ela poderia fazer isso. Poderia, não poderia? Mas olha o tamanho da escrita. E como é que faz os analfabetos numa situação dessa? Sim. O analfabeto não consegue ler, ele não sabe ler. Então, o que a urna faz? Traz a coisa mais prática possível. Nulo. É o que você quer? Clica confirma. Não é o que você quer? Corrige. E aí você tem que saber que tem que escolher um número válido, né, de um candidato válido. Mas nós temos várias situações dessas que são cavernosas. Fora as montagenzinhas, né? A montagem é o que mais tem. Montagem. E agora com deepfake ainda. Demais. Deepfake, gente, se você não está por dentro desse termo, é uma tecnologia digital, lógico, de criação de vídeo, em que eles alteram o rosto, a voz de uma pessoa para modificar um vídeo. Exatamente, uma deepfake ficou bastante famosa agora, foi de uma pesquisa, né? Duas, na verdade, né? Trazendo a voz do Bonner e a voz da Renata Vasconcelos, lá do Jornal Nacional, trazendo, mudando, né? Alteraram quem está na frente da pesquisa, acho que era do Datafolha essa pesquisa, e quem estava atrás mudaram as fotinhos lá e colocaram a voz desses apresentadores narrando como se estivessem anunciando no Jornal Nacional que quem está na frente é outro candidato, né? Isso é deepfake. E quem não conhece vai ser enganado. Se você não acessar lá, mas espera aí, se não acessar o Jornal Nacional, se não acessar alguém que falou a respeito, pronto, vai. E esse videozinho rola no WhatsApp. E Exato. Quem não tem acesso à internet para verificar se é verdade ou se é mentira, vai acreditar como verdade. Exato. E o WhatsApp, por mais que tenha todas aquelas ferramentas de bloqueio, tu pode compartilhar, por exemplo, 5 grupos no máximo. Se você compartilhar a notícia, se a notícia vem compartilhada e você só compartilha, ele já corta metade do alcance, né? Para tu ter uma dificuldade para mandar. Certo. E o pessoal mesmo assim... Consegue, né? Eu recebo várias. Mas é interessante, eu gosto da ferramenta do WhatsApp, que eles colocam agora encaminhado com frequência, que aí você já tem também uma noção de que
Mas ainda assim, se você for analfabeto digital, você não vai desconfiar. É uma noção Nem vê é que uma tá noção para escrito. ti. E outra coisa, o encaminhado com frequência também pode ser um incentivo. Olha, já foi muito encaminhado. É popular, continue né? encaminhando. Exatamente, popular. continue encaminhando. Então, não é fácil resolver isso. É complicado. Eu estava até olhando aqui, dando uma olhadinha enquanto vocês falavam, porque é muito fácil também você ter acesso a informações reais, porque só no jogar do Google dúvidas eleições já apareceu as páginas de justiça eleitoral de vários estados. Na verdade, se você dá um Google, você vai já ter informação fiel. Mas né? isso é legal porque na eleição de 2018 não era bem assim. E em razão, a gente também trabalha com uma questão de evolução, né? Sim. A justiça eleitoral nunca tinha enfrentado tamanha desinformação e tamanha desautorização, né? Porque as instituições todas estão prejudicadas hoje com esse atual cenário, né? É complicado. Mas o tribunal começou a trabalhar muito em rede social a partir de então e está melhorando muito. Tem muito material hoje publicado que pode auxiliar nesse combate à desinformação, que seria a informação útil, verdadeira, né? Aquela que pode ser comprovada. E hoje tu percebe muito fácil, por exemplo, se tu postar qualquer coisa em relação às eleições no Facebook, já aparece, né? Saiba mais informações pelo TSE e tal. Daí tu já tá ali, tem um alerta, né? Tu vai lá, posta um story dizendo, eu apoio tal candidato nas eleições de 2022. Basta uma palavra que identifique que é das eleições, que já aparece a logo lá do TSE para tu clicar e ver mais informação. Isso para algumas pessoas que não vão atrás é muito útil. Já está mais fácil. Pode. Né? O que nós teríamos que agora é incentivar que essas pessoas observem esses detalhes e cliquem lá de fato. Mas também é um outro passo. Né? Mas é um processo, né? Sim. É um processo que está acontecendo, né? E nós também hoje já temos mais ferramentas para combater a desinformação. Então, eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir vencer, mas por enquanto estamos no turbilhão ainda, né? E o que nós estamos fazendo hoje aqui é combater, é uma forma de combate, né? Então, chamar as pessoas para a razão, para o bom senso, é o que a gente vai fazer hoje, está fazendo hoje, né? E que muitos meios já estão fazendo também. Show. Vamos lá para as informações úteis. Vamos lá, utilidade pública. Não que o podcast não seja inútil, né? Não, Tudo não. útil. Mas utilidade pública é o quê, quando, onde, como? E por quê? Que horário que abrem as urnas? As urnas para votação abrem às 8 horas da manhã. Isso é interessante que as pessoas saibam sobre as urnas, né? As urnas não têm contato com a internet. Nada, não tem contato nenhum. Né? E como é que as urnas, então, abrem às 8 horas da manhã? Nós, quando inserimos os dados das urnas, ou seja, o programa que faz o cômputo dos votos, as fotos do candidato, os dados dos candidatos, os dados dos eleitores, a gente também insere o horário. Então, a gente coloca, verifica o nosso relógio, então vamos inserir o horário nesta urna. E a urna dela fica programada para só funcionar a partir das 7 da manhã para uma atividade que é do mesário e a partir das 8, que é uma atividade do eleitor. Agora, vamos imaginar que aconteça algum problema na bateria dessa urna, porque ela não tem contato com a internet. Então, ela é um relógio interno, vai funcionar o reloginho. A gente alerta os mesários, quando vocês ligarem a urna no dia da eleição lá, verifiquem o horário. Por quê? Se a urna atrasar alguns minutinhos, o que vai acontecer? A votação vai atrasar. O relógio da urna é um relógio interno. Se o relógio do mesário tiver, de acordo com o relógio de Brasília, for 8h30, mas da urna for só 8, né, a eleição já atrasou meia hora. Sim. Ou vamos melhorar a situação, então. O mesário vai, às 8 horas ele pensa em habilitar o eleitor. Ele não consegue habilitar por quê? Porque na urna está marcando 7h30 ainda. Ele vai ter que aguardar a urna chegar às 8 para poder habilitar às 8. E como a eleição não se encerra no Brasil antes das 5 horas, não pode encerrar, a urna não permite que o mesário encerre a eleição antes das 5. Então vai ter que ficar. Vai ter que ficar até 5h30, daí se ele não observou que o relógio está atrasado. Entendeu? E falando em eleição, também tem uma questão, tem um videozinho que é interessante sobre fraude. Olha, porque eleição no Brasil ninguém pode votar depois das 5, e eu estou com um chupa-cabra aqui da urna. Opa, desculpa. E eu estou vendo que tem muitos votos depois das 5, olha que fraude, que fraude, que fraude. Primeiro que essa pessoa está puxando um chupa-cabra. Chupa-cabra é como se fosse algo que ele insere na urna para tirar informações da urna. É isso que ele chama de chupa-cabra. Na verdade, ele está com dados do TSE, que o TSE disponibilizou, e ele está demonstrando que existem votos depois das 5. Isso é plenamente possível. Por quê? Porque a eleição é até às 5? Mas se tiver alguém na fila até às 5, os mesários são obrigados a entregar a senha, esperar que todo mundo vote, independentemente se aquela fila vai até às 7 horas da noite. Porque a ideia é que quem chegou até às 5 na fila tem direito de votar. No local de votação ali. Exato, na sessão. Na sessão. Chegou na fila, cheguei, estou aqui, né? E por acaso todo mundo deixou para votar perto das 5, por exemplo. Tem 100 pessoas na fila. As 100 pessoas vão votar.
Não é uma realidade muito frequente aqui da nossa região, mas em grandes centros, quem sabe tenha, né? Mas na eleição de 2018, em razão da quantidade de cargos, nós tivemos sessão que só encerrou às 5h30 da tarde, por conta da Sério? fila. E o encerrar é manual. É o presidente lá da divisão Tem um que vai- código para você digitar na urna para dizer que é encerramento. A urna só vai aceitar esse código a partir das 5h Sim, da tarde. mas daí depois é o pessoal que trabalha ali que Exatamente. vai Na finalizar. presença dos fiscais e partido político de quem tiver ali junto, vai encerrar a votação. Né? Eu nunca trabalhei em eleição, mas assim, como é que funciona? Eles são preparados antes, essas pessoas, porque elas assumem uma responsabilidade muito grande, né? E de maneira voluntária. Exatamente. A maioria é voluntário, ainda bem, mas a convocação é obrigatória. Né? Se for convocada, a pessoa tem que ir. Se a gente depender só de voluntário, talvez não tocaremos a eleição. Em tudo na vida. É assim. Mas, enfim, esses mesários, eles são treinados. O treinamento deles dura em torno de treinamento presencial de 3 horas, onde nós temos a teoria repassada a eles e temos a parte prática. Então, a gente vai com urna de treinamento preparada. Então, são 3 horas de treinamento. E também nós temos canais, né, disponibilizados para que os mesários entrem em contato diretamente com a Justiça Eleitoral. E eles têm, no dia da eleição, um material de mesário, tem manual para que consultem, podem nos consultar o dia todo. Agora o TSE também tem disponibilizado cursos online. Tem um aplicativo próprio de mesários. Então, aí nesse aplicativo, só pode acessar o mesário, ele tem um cursinho online também para ele fazer. Tem vídeos na internet, então a gente vai auxiliando da melhor maneira possível e as eleições sempre correram dessa maneira e correm bem. Só para falar um pouquinho dessa questão da urna, já que estamos nesse assunto, existe um questionamento do pessoal fala sobre fraude da urna, tudo mais, né, que nem estava falando ali antes. Agora, há poucos dias ali da eleição, né, nos 45 do segundo tempo, existe a possibilidade de alguém ir lá e burlar a urna? Não existe. Não existe. Eu vou tentar resumir aqui, porque são muitas informações técnicas, mas eu vou tentar ser bem claro para que todos possam entender. Primeiro que o software que faz o processo de votação é um software que vem sendo preparado pelo TSE há muitos anos, mas que esta preparação, esse é um software que pode ser investigado por entidades fiscalizadoras. Inclusive, o Exército, dessa vez, foi credenciada pelo TSE como uma entidade fiscalizadora e poderão verificar se não tem nada, se não tem nenhuma malícia nesse software, que só faz o cômputo dos votos, certo? Sim. Mas, não contente com isso, esse sistema é todo lacrado, tem toda uma questão de segurança para lacrar, para garantir que esse sistema vai chegar na zona eleitoral da mesma maneira que ele foi lacrado lá quando as entidades fiscalizadoras fiscalizaram, tiveram presentes e lacraram tudo. Mas como é que a gente sabe que, por exemplo, nós vamos chegar no dia da totalização, que é domingo, provavelmente depois das 8 horas da noite, e que ninguém mexeu neste software, e que esse software não foi alterado e que ele não é malicioso? Então, tem duas coisas muito interessantes. Nós temos a votação paralela. O que é uma votação paralela? Nós preparamos as urnas de Xanxerê no sábado passado. Então, sábado passado era audiência pública. Todos os partidos foram convidados para participar dessa audiência. OAB, Ministério Público e qualquer eleitor que quisesse comparecer. O cartório de portas abertas preparou as urnas. Então, nós inserimos os dados nas urnas para funcionar e nós lacramos essas urnas. Lacre físico. Um lacre da casa... Eu podia até ter trazido aqui, né? Um lacre da Casa da Moeda, que quando você rompe, ele fica marcado como rompido, que foi assinado pela juíza naquele dia, e quem mais estivesse presente quisesse assinar, porque aí você assina aquele lacre. Se ele for tirado, se ele for rompido, é visto que é rompido. Né? E ele está assinado, não tem como eu substituir. Ele tem numeração única. Toda urna tem isso? Toda urna é toda lacrada. Tá. Por que ela é toda lacrada? Porque ela não tem placa de rede para ter contato com a internet. Mas, obviamente, ela tem portas de entrada para você inserir e tirar, sim, né, dados. Precisa, né, Exatamente. Mas estas portas físicas, então, elas são lacradas com este lacre. E nós fizemos uma audiência, então, para fazer isso. Nós tivemos outra audiência sexta-feira agora para verificar estes lacres, para verificar se ninguém mexeu, porque imagina que alguém fosse, invadisse a zona eleitoral, rompesse um lacre e conectasse, tentasse invadir a urna, né, de maneira física. Então, nós tivemos outra audiência para verificar sexta-feira agora que não. No dia da eleição, o mesário vai conferir se os lacres estão todos lá, se não está rompido. Se estiver rompido, ele vai nos chamar. Os partidos vão verificar, porque a urna vai estar aberta a todos, né, para verificar. Se houver algum rompimento, então a gente vai isolar essa urna. Né? Isso que garante o sistema. Mas vamos lá, vamos para a votação paralela.
A nossa urna já está pronta, ela está programada, ela diz que ela só vai funcionar a partir das 7 horas para atividades do mesário e para votação a partir das 8, certo? Muito bem. A votação paralela, ela acontece um sorteio no sábado antes da eleição. No sábado antes da eleição. Amanhã, no caso. No sábado antes da eleição? Exatamente. Agora deu aquele processinho. Tô processando. Muita informação. No sábado antes da eleição, então, 9 horas da manhã começa o sorteio. Nós vamos sortear uma urna que já está preparada. Nós vamos sortear ela. Sorteando em Santa Catarina serão 27 urnas. Esta urna vai lá para Florianópolis, na Assembleia Legislativa, e ela vai ser votada lá, toda filmada. A votação é toda filmada. É como se eu pegasse uma urna, vamos imaginar a urna da minha sessão, sessão 24, Joaquim Nabuco. É como se eu pegasse esta urna, ao invés de ela ir para a sessão 24, ela vai para Floripa. E lá toda a filmagem, todo o voto é filmado. Então você pega cédulas, sorteia cédulas para que você tenha os candidatos a ser lançados. Então todo o voto é filmado, tudo é filmado, tudo é filmado, tudo é filmado, tudo. Anota tudo. Além de ser filmado, anota do lado. Vou tentar o candidato, vou tentar o candidato, vou tentar o candidato. No final do dia, você imprime o boletim de urna e compara o boletim com aqueles votos que você fez durante o dia e está tudo filmado. Uhum. Isso sempre aconteceu e sempre bateram os dados do boletim de urna com aqueles dados que foram anotados durante o dia. E como é um sorteio, não tem como você saber que urna que vai para esse tipo de teste. Ou seja, você verifica que o software funcionou, você verifica que todos os candidatos estão lá, você verifica que os eleitores daquela sessão estão lá. Então, não tem ninguém que consiga criar um software que consiga enganar esse tipo de teste. Porque esta urna era a urna da votação. Ela só foi levada para outro lugar para ser filmado. Uhum. Né? É isso. Se nós tivéssemos a condição de fazer o seguinte, colocar na sessão 24, que foi o exemplo que eu dei, né? Eu prepararia 2 urnas. Eu prepararia, primeiro, esta urna da sessão 24, então ela foi sorteada. Legal, o que eu faço? Separo ela, coloco aqui. Esta era a urna que ia para votação. Duplico ela para ter uma votação real daí, né? E o eleitor poderia vir votar nessa e votar naquela. Votar nessa e votar naquela. A diferença é que esse aqui o voto seria todo filmado. E aí, no final da votação, a gente verificaria se o boletim de urna tem todos os votos que as pessoas digitaram ali. Uhum. Então, isso garante que não houve alteração nenhuma do TSE até aqui, que ninguém fez nada, porque a urna está ali funcionando e a urna está demonstrando, é o voto filmado, é quebrar o sigilo do voto. Sim. Só que, claro, que o eleitor aqui nessa urna dele, ele votaria em quem ele quer. Aqui, nós pegaríamos uma cédula, sortearíamos cédulas para ele votar naqueles candidatos que estão na cédula, para ele não demonstrar o voto dele. Né? Sim. Então, é isso. Aí temos o boletim de urna, aí a gente verifica que a urna funciona. E aí, como é que a gente sabe que os dados, depois da votação, quando da transmissão para o TSE não foram alterados? Isso é fácil, porque já temos o boletim de urna. Uhum. O boletim já foi impresso. Se nós temos um boletim físico impresso com a apuração dos votos daquela sessão eleitoral, é fácil verificar. Impresso lá na sessão eleitoral. Quando está saindo. Exatamente. Na sessão eleitoral, 2 vias, e são 5 vias, pelo menos 5 vias. 2 vias vão voltar para o cartório e vão ficar arquivadas. Então, se você quiser ver da eleição passada, quer apurar a eleição passada, quer apurar a eleição de 2018, vai lá no cartório. Vai lá, você vai ter acesso aos boletins de todas as sessões eleitorais para apurar de volta. Uhum. Você quer verificar se os dados que estão aqui na zona eleitoral são os mesmos que o TSE tem? Você pode verificar. É simples. Né? É transparente, né? Exatamente. Aí o presidente da sessão já é obrigado a ficar com um boletim para ele e, em tese, ele é obrigado a conferir no site do TSE se o boletim que está lá é o mesmo que ele imprimiu. Os partidos políticos também ficam com um para conferir, né? Uhum. E, se quiser imprimir mais vias extras, a imprensa, nas apurações, vai lá para o cartório eleitoral. Eles normalmente deixam na porta, né? A gente tem que deixar um lá. Por isso que são 2 vias que vão para lá por isso. Uma via vai ficar arquivada e outra via vai ficar na porta para qualquer eleitor consultar. Uhum. Então, por meio desses boletins impressos, você verifica se houve alguma intromissão na transferência de dados. E para melhorar a situação ainda, Santa Catarina criou uma apuração independente. Como funciona? É um aplicativo que faz leitura de QR Code num site que soma votos. Então, nós teremos um aplicativo para qualquer pessoa baixar, né? Porque o boletim de urna ele sai com os dados, ele sai com um QR Code que traz exatamente os dados, né? Só representa, o QR Code representa o que tem no boletim, certo? Então você vai ler o boletim e esse aplicativo vai mandar as informações para um outro site que vai somar os votos. Soma tudo, soma tudo.
O que isso significa? É uma apuração independente. Né? Foi Santa Catarina que criou, quem está agora gerindo o TRE está passando toda a gestão para o Ministério Público, porque ele não quer participação com isso. É mais uma fonte da Justiça Eleitoral. O Ministério Público vai estar cuidando, para qualquer pessoa verificar. E aí você verifica, depois compara toda a totalização de Santa Catarina com a totalização que o TSE fez de Santa Catarina, para verificar se não tem nenhuma divergência. E olha, o que é interessante aqui? A totalização oficial é feita com base num pendrive. O pendrive sai da urna, vai até o cartório eleitoral, a gente pluga e conecta-se na internet para a transmissão dos dados. Esta é a apuração oficial. Como é que é a apuração desse aplicativo? Não pega a mídia. Pega o boletim de urna. Vai ler o boletim de urna. É como se nós tivéssemos uma pessoa em cada sessão eleitoral que dissesse todos os votos, ligasse para alguém, lá em Florianópolis, por exemplo, que anotasse tudo e somasse. A diferença é que leitura de QR Code é mais fácil. Então, é uma apuração independente. Sabe o que você vai gerar? Isso vai gerar em eleição, principalmente eleição municipal, né? Vai gerar que as mídias nem chegaram no cartório, os partidos já estarão com esse aplicativo na mão, conectados ao site, os fiscais estarão lendo os boletins, a totalização já aconteceu e nós lá no cartório ainda esperando para ter a totalização oficial. Mas que foi um pouco do que aconteceu na última eleição aqui, né? Que a gente tinha se programado para fazer uma transmissão ao vivo e demorava mais tempo Exatamente. o site para atualizar o oficial. Exatamente. Do que a gente tem informação. Porque, então, a totalização nas eleições municipais para prefeito, ela já acontecia. Porque em cidades pequenas, vamos imaginar Bom Jesus. Bom Jesus tem 3 locais de votação, certo? Tem 7 sessões eleitorais. São só 7 boletins de urna. Para somar é muito fácil. Lá você faz até de vereador. Uhum. Lá em Bom Jesus, a população sempre soube antes quem seria o candidato eleito. Então, ninguém descobriu eventual fraude em Bom Jesus depois verificando o TSE. O TSE só confirmou aquilo que estava no boletim de urna, que é o que faz o TSE. O TSE não apura voto, o TSE só totaliza, ou seja, ele só soma. Quem apura voto é a urna eletrônica em cada sessão eleitoral. Agora, tá. Para completar, o que isso faz? Sabe a sala secreta? Dizem que tem uma sala secreta do TSE, uma sala escura, a não sei o quê. Esta sala que não existe, na verdade, é uma sala bem clara, é extremamente iluminada. É extremamente iluminada, é onde fica o servidor, que é um computador enorme. Aí tem que ter uma ventilação, uma refrigeração. Ele é todo filmado, onde fica esse computador, e é tudo claro demais. Só que, obviamente, ninguém pode entrar nessa sala, até porque lá você não consegue mexer nos computadores, né? Lá você só consegue estragar eles. Aí, de fora que você tem o teclado, esta sala é aberta aos partidos políticos, porque tem uma pessoa que fica ali só observando o computador e os partidos ficam observando também a totalização. Então, não existe sala escura. Mas, para quem tem medo da tal da sala escura, que o TSE vai eventualmente modificar a eleição, gente, tem boletim de urna. O boletim de urna é acessível a todo mundo, a todos os partidos políticos. Somem os votos, fiquem à vontade. E agora com o nome do aplicativo, para quem quiser baixar, QRTOT. QRTOT é o nome do aplicativo. Isso começou em Santa Catarina, mas vai para o Brasil inteiro. Não vai demorar todo mundo vai pegar. E mais essa história de sala escura vai para água abaixo. Mais uma fake vai para água abaixo. Ponto. Mais uma lenda urbana. Pois porque assim, eu ouvindo você falar de todos esses processos de checagem, eu fico me perguntando como é que surgem essas informações duvidosas, né, fraudulentas, de que houve uma fraude. Eu não sei, é muito ficção na minha cabeça, me parece que é algo muito... Mas tem gente discutindo terra plana. Não, é verdade. Nós temos pessoas discutindo com seriedade, defendendo com unhas e dentes terra plana. Então, da mesma maneira, nós temos pessoas também apontando que tem fraude nas eleições sem qualquer... Não, é questão de bom senso. Falta bom senso para você verificar. Agora, uma coisa é certa. As pessoas sim devem questionar. Sim. O processo eleitoral brasileiro já passou por muitas mudanças e vai continuar mudando, vai continuar evoluindo. Ele está cada vez mais seguro, ou seja, ele já foi mais inseguro. Nós temos, inclusive, aí... Eu estava vendo algumas debates, palestras do Diego Aranha, que é o professor que um dia fez testes nas urnas, ele foi convidado a fazer, e que verificou alguns problemas, alguns defeitos que depois foram solucionados. Inclusive... por exemplo, a existência de um QR Code hoje no boletim de urna para fazer uma leitura é fruto de um questionamento desse Diego Aranha.
Então tem muitos questionamentos que são saudáveis. Para contribuir, né? Exatamente. O que não é interessante é a forma como muitos são feitos. Exato. Por exemplo, eu vi o Diego Aranha no Danilo Gentili. E claramente nós tínhamos lá um apresentador questionando, batendo, tentando descredibilizar o TSE. E aí nós tínhamos um entrevistado um pouco acuado e tentando falar, mas não falava tudo o que de fato aconteceu. Essas desinformações, são desinformações, né? Informações desencontradas acabam pegando a autoridade de um especialista que testou o código-fonte e que tinha descoberto graves problemas. Não eram graves problemas, mas sim eram situações que poderiam e foram consertadas. Até porque, quando você trabalha com tecnologia, você vê que nada é estático. Então, Não. tem uma mudança uma evolução a cada pouco tempo. E tem que trabalhar nisso, tem que melhorar isso, tem que ajustar coisas. É a mesma coisa do nosso computador em casa. Se não existia um vírus para aquilo, ou você tem um antivírus que não está atualizado, ele não vai funcionar. Porque se evolui também na parte ruim da tecnologia. Em tudo. A gente vai enfrentando. A urna, desde o começo, ela já tem vários mecanismos de segurança. Um deles, por exemplo, é a inexistência de placa de rede ou de Bluetooth para ninguém poder invadir se não for fisicamente, né? Mas outros, o próprio sistema foi sendo melhorado. Sim. Tudo vai sendo melhorado. Essa criação do TRE de Santa Catarina agora, que na verdade não é tão nova, né? O projeto é de 2016. Ele só estava abandonadinho, né? Mas como as pessoas voltaram a falar muito da tal da sala escura, o presidente do do TRE de Santa Catarina disse, não, vamos dar andamento a esse nosso projeto aí, porque não queremos mais alguém falando o que não se deve ou sem qualquer comprovação. Então, vamos fazer uma apuração independente. E ver que o TSE não falou, nem vai falar, o TSE não vai proibir o TRE de criar isso. Não vai. Não. Fica à vontade. Tranquilo. Desde que ajude, né? E mais, né? Nem fique com vocês. Passe para a sociedade isso aí, para que ninguém fale nada. Deixe que a sociedade fiscalize. É a função da sociedade fiscalizar. Então, resumindo, não existe aquela lenda que alguém pode entrar na urna e burlar e mexer. Para que alguém entrar na urna... Veja bem, assim, vamos pensar alguém entrar na urna. Então, como eu falei, as urnas estão preparadas no cartório eleitoral desde sábado passado. Se eu, servidor dessa eleitoral, abrir a sala que está fechada, levar lá um técnico, romper o lacre e dizer para ele, pluga aí e tenta invadir a urna, ele vai tentar invadir a urna. Uma urna. Pois é, uma urna. Uma urna. E que aí, e claro, né, rompi o lacre. O lacre tem numeração, o lacre está assinado pela justiça eleitoral. Eu não tenho como replicar aquele lacre. Então, chega no dia da votação, se é que esse camarada conseguiu fazer alguma coisa, né? Chega no dia da votação, o mesário vai... Opa, mas esse lacre está rompido. Opa, chama todo mundo, parou. O que as pessoas têm que entender é que o processo eleitoral... Ele se mostra infalível no sentido de que tudo que for feito para fraudar vai ser descoberto. Sim, e tem um processo, um protocolo a ser respeitado, né? Sim, esse é o protocolo. As pessoas ficam pensando, não, mas se eles conseguem invadir o computador do banco, se conseguem invadir a NASA, por que não vão invadir a urna eletrônica? Volto a dizer, a urna eletrônica não está conectada à internet. Vai precisar, exatamente, vai precisar de um servidor... Depois do sistema, porque é o seguinte, o sistema também só entra na urna no dia da audiência pública. E nesse dia a urna é lacrada, sabe? O processo ele é bem pensado. Então alguém vai conseguir verificar depois. E mais, vamos lá. Se eu tivesse possibilitado que alguém entrasse no cartório depois de sábado passado, sexta agora teve outra audiência. Já seria descoberto agora. Porque alguém verificou todos os lacres. Depois da eleição tem mais uma audiência de verificação de lacres. Que os partidos são convidados. E são todos convidados. Então, olha... Várias pessoas podem exatamente, identificar. Porque, exatamente. Assim, para analisar, você que é de Xanxerê. Xanxerê é uma cidade pequena. Aconteceu alguma violação. Num desses processos ali protocolares que tem para fazer a verificação, se descobriu que um lacre estava rompido. Você... Já imaginou se isso não ia se tornar público? Com os fiscais certeza. de partido observando que o lacre estava rompido? E às vezes até alguém do partido pode reclamar. Não, tá rompido. Mas eles são convidados para isso, para verificar. Ó, tá rompido, olha o que aconteceu. Então, se tiver este rompimento, esta urna vai ser separada e ela vai para a auditoria. Aí você vai poder acessar o sistema e verificar se alguém invadiu. Né? Entendeu? Eu até ia perguntar, por exemplo, eu... João, vou lá, tento invadir a urna, consigo, eu rompo o lacre e tal. Qual que é a punição para uma pessoa que faz isso? Que tenta. Se eu não me engano, aí é um crime que eu acho que parte de 4 a 8 anos.
É um crime sério, né? Vale a pena Já para uma vai urna, né? reclusão, né? Já vai Não regime. vai ter cesta básica, serviço voluntário. Não vai. Só lamento, né? O crime é grave, né? Sim. Então, e aí se participa um servidor, a coisa só piora, que daí servidor tem agravante, né? Porque aumenta de 1/6 porque era servidor, enfim. Né? Se torna complicadinho, então, Sim, tudo sim, isso sim, por causa sim, de uma urna, né? Exatamente. Uma urna, Uma urna que não alteraria uma eleição federal, uma eleição para presidente jamais. Jamais. Né? Agora, uma coisa, agora é uma opinião, Cleomar, mesmo, assim. Essa história do voto impresso voltar, ou de ter um voto impresso ali para conferir, tu imagina que isso vai se tornar realidade ou... A proposta inicial do voto impresso era do TSE e já era de 2002. Nós tivemos a primeira votação totalmente eletrônica em 2000. 2002 o TSE já pensava em ter um voto impresso. Você tem urnas aí de 2000, nós estamos trabalhando com as urnas mais antigas que a gente está trabalhando agora é de 2009. Tem um conectorzinho lá que seria para essa impressora externa. O TSE em si entende que é caro, Sim. não seria necessário, né? Pode também comprometer o sigilo do voto, mas o TSE obedece. Se for decidido, vai ter voto impresso. Qual é o problema do voto impresso? Primeiro que a eleição no Brasil já é cara demais. É muito cara. Depois, ela vai ficar mais cara. E nós, no final das contas, vamos falar a verdade, não vamos resolver o problema de garantir que... A gente já tem meios de garantir que a eleição não é fraudada. O voto impresso seria mais um meio em tese? Seria mais um meio em tese. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se um eleitor fardado de um candidato, diz para todo mundo abertamente, eu sou de tal candidato, vai lá fardadinho, e por malícia vota o candidato rival, imprime o voto do candidato rival, que foi o que ele colocou, porque ele está mentindo. O que ele quer é dizer que a urna é fraudada. Está vendo aqui o voto impresso? Eu votei no meu candidato. Todo mundo sabe que eu sou de tal número, de tal candidato. Mas olha o que a urna está fazendo, certo? Aí, diante disso aqui, o que você pode fazer? Opa, para tudo. Vamos separar esta urna para teste. Aí você vai lá no código-fonte dela verificar se não tem nenhuma malícia no software. Aí você verifica, não tem. Aí você conclui que o eleitor mentiu. Poxa, mas se você precisa, para provar que o eleitor mentiu, verificar se no software não tem nenhuma malícia, por que então do voto impresso? E outra... Ele não vai servir, você está me entendendo? Eu dei um exemplo outro dia. Vai só complicar, né? Só vai complicar. Eu dei um exemplo outro dia. Vamos imaginar que você vai num posto de combustível. Você faz uma compra de R$100. A moça do caixa, por equívoco ou malícia, digita 150. Sim. O que sai na maquininha? Sai 150, porque o pessoal adora falar, não, mas até cartão de crédito dá comprovante de 150. Tudo bem, deu o comprovante de 150, mas você diz que é 100. Ela diz que é 150. O que o papel prova? O papel prova que foi digitado 150. Sim. O papel prova que é 150. Agora, como é que você vai dizer que quem é o mentiroso da história? O mentiroso da história só vai ser descoberto se ou teve uma câmera que filmou que ela colocou 150, ou se você pegar a maquininha e verificar se o softwarezinho dela, né, não tem nenhuma malícia que digita um outro número. Ou seja, você vai ter que entrar num sistema de novo. E a Justiça Eleitoral já tem um sistema que é passível desse teste. E, aliás, é permitido. As urnas, depois da votação, ficam 120 dias lacradas, como saíram da sessão, aguardando que indícios de fraude existindo, aquela urna é separada e vai para esta perícia. Entendeu? Vai para esta perícia. Qual é o grande... é um bom argumento, tá? Sobre o voto impresso. O bom argumento é que ficaria mais fácil para qualquer eleitor, não precisaria de um técnico abrir a urna e verificar o software para fazer uma auditoria. Qualquer eleitor poderia fazer uma auditoria, porque é só contar voto. Fica mais simples, porque de fato a gente hoje, para fazer uma auditoria e verificar se a urna teve ou não alguma violação no software, você precisa de um técnico entrando e verificando esse software. E é um software complicado, demora algum tempo, certo? Então, o voto impresso facilitaria isso. Por quê? Porque as pessoas poderiam contar os votos. Então, vamos verificar com o boletim de urna e com o compro que tem lá. Isso é verdade? É verdade. Até que vem este mentiroso. Exato. O mentiroso complica tudo, porque aí você, não vai adiantar contar. Ele já disse que o problema está, inclusive, no impresso.
Ele já acabou com a contagem do impresso. Você vai ter que novamente voltar para o software. Então, se é para voltar para o software, vamos continuar só com o software. Não vamos gastar mais dinheiro à toa. E outro ponto que eu vejo, a gente estava discutindo esses dias e eu estava analisando. Isso facilita muito compra e venda de voto. Também, claro. Porque daí você vai comprovar, olha, eu votei no fulano de tal. Nessa comprovação, eu até, para ser sincero, veja bem, a pessoa poderia filmar. E aí é outra questão que a gente tem que entrar, né? Por que não pode o celular, né? Então, a pessoa, porque o voto impresso, ele não iria para casa de volta, tá? A ideia do voto impresso que estava programada ficaria numa urna. O eleitor só consegue ver que foi impresso e aí a própria urna cortaria o voto para cair dentro de uma urna. Se vocês forem procurar a resolução do TSE de 2018, antes, não aqui efetivamente foi aplicada, nós estávamos treinando para como seria o voto impresso. Então, tem resolução do TSE que estava prevendo o voto impresso e como é que a gente trabalharia. Não seriam em todas as sessões eleitorais, ainda seria um projeto piloto, mas nós já estávamos trabalhando com isso, né? Para tentar, de alguma maneira, impedir que alguém pudesse corromper o sigilo do voto. Então, tinham já alguns meios pensados para isso. Mas eu volto. Além de ficar mais caro, aí tem vários outros problemas que não vale a pena a gente entrar muito aqui, mas, por exemplo, a impressora começa a falhar. Sim. Acabou a tinta. Acabou a tinta. Não é só acabar a tinta, mas o corte do papel. Tudo começa a complicar. Alguém resolve simplesmente levar o voto embora, rasgar tudo e levar embora. Que teria com certeza. Exatamente. Você começa a ficar com tantos problemas e que no final volta a dizer, se tiver um mentiroso, você vai ter que entrar você vai ter que verificar o software. Não adianta, sabe? Então, as pessoas ficam com argumentos. Os argumentos até parecem ser bonitos, parecem funcionar, mas no final, vai adiante no pensamento, não funciona mesmo. Gente, eu já me deu dor de cabeça só de imaginar. Todos os problemas que poderia dar. Pode. E aí eu volto aqui. Pensem nessa votação paralela que eu contei. Que software que vai ser criado que consegue passar por esse tipo de teste? Ora bolas, você está pegando a urna que vai para a sessão eleitoral e você está dizendo, não, agora você não vai para a sessão eleitoral. Você vai para um teste. Agora eu vou votar em ti, vou filmar tudo e depois eu vou comparar se tu tem os votos aqui que eu coloquei. Se vai ser lá no boletim de urna. Essa é a votação paralela. É isso a votação paralela. Então não tem ninguém que cria algum mecanismo que saiba que está passando por esse teste. Não tem, porque é sorteio público. Inclusive, eu estou rezando para não ser sorteado. Porque daí, se eu for sorteado, eu tenho que separar essa urna, e aí eu tenho que sair correndo, faz ata, faz tudo que é coisa, leva essa lá para o aeroporto de Chapecó, porque tem que ir de helicóptero. Outra, é um dinheiro, né? Sim. Porque helicóptero, ele tem que levar daqui para Floripa. Vai passar por uma votação lá em Floripa. É trabalhoso. Né? Quem sabe no futuro a gente comece a concentrar as regiões e fazer isso aqui em Chapecó. Tudo que for da região oeste faz essa votação paralela ali. Essas coisas todas elas vão evoluindo e vão modificando, tá? Mas assim, pessoas entendam, sintam-se seguras. O processo é extremamente bem pensado. Extremamente bem pensado. Não sei se a gente continua nesse assunto ou vai para a questão do celular. Vocês querem ir para o celular? Sim. Vamos só fazer um adendo aqui, que na edição depois a Maria vai colocar aqui, ó, a urna é segura, na testa não são as 3 aqui. Vou falar sobre o assunto, tá? Depois ela vai colocar. A urna é segura mim. Depois a gente volta a falar dos principais erros no voto que geraram muitos vídeos de pensamento de fraude, que na verdade eram pequenos equívocos. Mas para a questão do celular. A questão do celular, eu até brinco nos treinamentos de mesários, sou eu que dou o treinamento. Né? Eu, os demais colegas, não só eu. Né? Mas aí eu pergunto a eles assim, vem cá, vamos tratar de um assunto polêmico agora na mídia. Polêmico, porque não pode levar o aparelho celular para votar. É novidade para vocês? É um não, assim, não. Por que não é novidade? Porque eles sempre foram treinados assim. Não pode, desde muito tempo. A legislação que proíbe isso é de 97. Teve uma alteração em 2009 que colocou o artigo 91A, parágrafo único da Lei das Eleições. Né? Então, está lá a previsão. Não pode. E por que não pode? Não pode porque isso vai comprometer o sigilo do voto do eleitor. Óbvio, né? É óbvio.
Exatamente. Você tira uma foto e aí mostra pro candidato, eu votei em ti. Pra provar, né? Ó, Para provar. você pagou pelo meu voto, tudo certinho, eu votei pra você. Gente, se hoje em dia... E por que também só em 2009 isso? Porque até 2009 não existiam, gente. Não existia. A pessoa ia ter que levar uma... Né? Não tinha câmera fotográfica. Até tinha celular, mas não tinha câmera fotográfica. Exatamente. Não tinha qualidade que tem hoje. Então, em 2009, alguém pensou, opa, nós temos que proibir isso. Vai dar problema. Então, vamos proibir. Se fosse permitido, é a mesma coisa que você colocar o eleitor do lado do candidato dele para votar. Alguém gostaria de ter um candidato do seu lado para ver seu voto? Ninguém gostaria. Por quê? Porque, eventualmente, você diz para ele, não, eu vou votar em ti, tu não quer criar nenhum atrito, mas lá tu vai votar no outro candidato. Lá tu vota em quem você quiser, exatamente, né? É para garantia do sigilo do voto. Ah, mas aqui, às vezes o eleitor de Xanxerê acha que mas aqui isso não acontece. Uma aqui, se não acontece, é exatamente contra da proibição. Mas faz o seguinte, vai lá para as milícias do Rio de Janeiro e verifica se lá elas não obrigam a votar, se não obrigam a filmar. Se não fosse proibido, a defesa do eleitor para não ter que filmar o voto é uma proibição legal. Não, eu não posso. E é o mesário dizendo, você não pode. Uhum. Quanto à questão, tem muita gente espalhando, na verdade, o STF ou o TSE proibiu agora porque não quer que os eleitores descubram e filmem fraude nas urnas. Eleitores, primeiro, não tem fraude em urna. Tá. Depois. De novo. Mas depois, nós temos um protocolo nessa eleição que é bem simples. Simplesinho. O eleitor vai votar e, por acaso, ele vai votar e ele digita um número e a urna completa o voto. Que esse é um videozinho que tem, né? Uhum. Então, queridos, se a urna completar esse voto, o que você vai fazer? Você vai parar tudo, você vai dizer para o mesário, esta urna está completando o meu voto. Eu quero a presença da Justiça Eleitoral aqui. Nós vamos lá e nós vamos verificar esse autocompletar o voto. Porque é bem simples e sem quebrar o sigilo do voto do eleitor. O que a gente faz? Está completando o voto? Tá. Então, agora você clica na tecla corrige. Corrige, está tudo em branco, a gente não sabe quem é um candidato. Nós vamos lá e vamos testar todos os candidatos. Eu vou lá, testo. Se eu verificar que não completou o voto, quem está mentindo? Porque na hora, é no momento da votação do eleitor. Sim. Se completou para ele, vai completar de novo. E é para ele, nem tira, deixa lá, nem tira. Nós vamos, e para não saber quem é o candidato, não quero saber quem é o candidato, eleitor. Eu vou testar todos eles, né? E a gente testa. Não completou? Não completou. Porque nós, servidores, o juiz eleitoral aqui, é um juiz da justiça comum e troca todos os anos. A justiça eleitoral tem milhares de servidores. O Brasil tem milhões de mesários. Os eleitores têm que entender, nós não somos todos afins de um candidato único. Exato. Nós, a justiça eleitoral, tem o seu. Provavelmente, dos presidenciáveis vai ter eleitores para todos. Dos deputados não, porque tem muito deputado, mas para a maioria, nós não temos o mesmo viés político. Nós, se fôssemos enganados pelo sistema, gostaríamos de saber. Jamais nós permitiríamos, como eleitores, como cidadãos, que tivesse um esquema desse no sistema democrático. Então, eu quero ser o primeiro a pegar essa fraude. Uhum. Porque eu testo as urnas, eu tenho que estudar todo o sistema, desde quando ele nasce até onde ele vem, sabe? Para depois descobrir que esse sistema é fraudado, eu sou o mais interessado em saber. Uhum. Então, eleitor, se você tiver numa situação dessa, ou que você aperta um número e aparece outro candidato, não precisa autocompletar, eu quero ir lá ver, e daí não é tu que vai filmar, é eu que vou filmar. E não é você que vai recolher essa urna. Eu vou recolher essa urna, porque eu tenho interesse. Agora, isso vai acontecer? Não. Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que não vai acontecer isso. Não vai. É que eu acho que assim, as pessoas estão muito numa teoria da conspiração, achando que todo mundo está contra elas, ou quem elas querem que assuma. Então, é muito mais simples você chamar quem está ali, né? Vamos solucionar isso agora, então, ou antes de terminar o teu voto, para depois sair dizendo que houve um problema. Só que eu vejo que talvez muita é má fé mesmo. Tem muita má fé, e claro, também tem um pouco de histeria e um pouco de ignorância. Vamos lá, para a gente não deixar o eleitor tão preocupado assim. A maioria dos casos, nós tivemos uma reclamação na eleição passada. Aqui? Aqui em Xanxerê. Tivemos 7 reclamações, em 2018.
E daí um eleitor, muito simpático, inclusive, mas ficou muito chateado no dia, ele disse que não viu a foto do candidato. E aí veio aquela histeria toda, não vi a foto do candidato. Tá. Nós, então, levamos o eleitor, teve segundo turno, né? No segundo turno, no dia da preparação das urnas para o segundo turno, nós, eleitor, convidamos ele, e ele foi no cartório. Eleitor, testa aí a urna, porque no segundo turno a gente também tem que fazer teste na urna. Quando a gente prepara uma urna eletrônica, naquele dia que insere os dados e tal, os partidos políticos são convidados para a gente testar algumas urnas. E a gente pode testar. Você consegue fazer teste teclado, verificar a foto dos candidatos. E daí o eleitor foi lá e testou os candidatos todos, né? Para a gente não saber quem era o candidato dele, mas ele testou todos. E pois é, não aconteceu agora. O que acontecia com esses eleitores que não viam a foto? Equívoco na hora de votar. O eleitor, muito rapidamente, clicava no número do candidato. E ao invés de verificar se aparecia a foto, o número certinho, para confirmar, não, ele já confirmava. Então, obviamente, quando você confirma, você já está confirmando o voto todo. Você já está passando para o próximo cargo. Né? Então, não via a foto porque era muito rápido. E claro, né? Você digitava aqui e já aqui. Você nem olhava para a tela. O que o TSE fez para melhorar essa situação? O TSE criou, então, um delay na tecla confirma. Se o eleitor apertar muito rápido, não vai funcionar. Vai parecer que a urna não está funcionando, a tecla confirma. Se ele aguardar 2 segundos e clicar, na primeira vez já vai funcionar. Se ele clicar muito rápido, não vai funcionar. Vai funcionar só a partir de 2 segundos. O que vai obrigar ele a olhar a foto do candidato dele. Ah, olha que legal. Então, para te ver como alguns problemas que surgem são legais. São interessantes. Opa, por que não se pensou nisso antes? Né? São tantas coisas pensadas, essa é uma coisa tão simples. Outra coisa que aconteceu muito na eleição de 2018, inclusive com o mesário. Aconteceu com o mesário. Eu fui atender o caso. O mesário estava votando na sessão que ele trabalha e disse: não está aparecendo a foto do meu candidato aqui. A urna não apresenta a foto. Mas que mensagem que dá? Não dá mensagem de que foi voto do candidato. Aí eu, adotei o procedimento. Isso tudo lá no final, depois que terminou ou antes ainda? Não, durante a votação. Eu acho que eram umas 2 horas da tarde. Tá? Então eu fui lá. Aí eu sei como funciona o procedimento, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos desligar a urna e vamos ligar de volta. Ligou de volta. Quando a gente faz isso, desliga a urna e liga de volta, a pessoa tem que começar a votar desde o início de volta. A urna, na verdade, ela só vai jogar o voto para dentro dela no último confirma. Tá? Então, enfim, pedi para ela desligar, ligou de volta. Aí, vota aí para verificar se era algum problema. Aí ela foi votar. Novamente aconteceu isso. Aí eu, esqueci de contar em que candidato que ela estaria. Porque pelo barulho de pim, o barulho que a urna faz, eu sei que ela terminou um voto e foi para outro. Aí, me perdi aqui na contagem. Desliguei de novo, liguei a urna. Enfim. Foi. Ela está no segundo senador. Só escutando, né? Só escutando. Ela está no segundo senador agora, segundo senador. Ela, não aparece. Falei, mas vem cá, minha querida, tu está votando para quem? Eu estou votando para o governador e não aparece a foto do governador. Falei, não, você está votando para senador. Olha aí, não está piscando na tua frente aí, ó, tem 3, a urna está esperando 3 números aí, não está esperando 2. Não está piscando uma outra teclinha aí, ó, esperando um voto. É verdade. O próprio mesário. O próprio mesário, porque eram 2 senadores. E aí é um pouco de responsabilidade nossa em não divulgar tanto isso, mas é mais dos candidatos, gente. Veja, na eleição passada não se falava em 2 senadores, na eleição de 2018. Tinha um senador até que fazia a seguinte campanha: você tem um senador que você gosta? Vote nele. Mas como segundo senador, pense em mim. Estratégia de marketing. Estratégia, para lembrar que tinham 2 senadores, entendeu? Então, as pessoas se atrapalhavam nisso. E nós temos colinha eleitoral, porque os candidatos fazem isso, né? Fazem os seus santinhos, e colocam a colinha eleitoral. Mas às vezes, eles erram. Erram feio. Erram rude, né? Sério que o candidato erra? O que ele faz? Ele coloca na colinha... Veja, a sequência de voto que a urna está esperando hoje, conhecida, está na resolução. Primeiro o deputado federal, depois o deputado estadual, depois um senador, depois o governador, depois o presidente. É essa sequência que o eleitor tem que ter na mente dele e na colinha dele quando vai para a urna eletrônica. Se ele for ao contrário, ele vai se atrapalhar. Mas o que me faz o candidato a deputado estadual? Ao invés de deixar em branco a de deputado federal ou de colocar um parceiro dele, não. Ele coloca a primeira caixinha dele
como deputado estadual, depois ele bota deputado federal, depois senador, depois governador. O que faz o eleitor com essa colinha? Pega essa colinha, preenche os demais, chega na hora de votar e vai lá tenta encontrar 5 números no primeiro cargo. Não tem. Que não é para... Não é para ele. Sabe o que vai acontecer? Vai dar um monte de voto em legenda, porque daí ele vai colocar lá o primeiro número do partido, os outros números também nem existam, ou talvez apareça outro candidato, porque ele não consegue digitar os 5 números. Vamos imaginar que o voto, sei lá, era o número do candidato, era 00001, certo? Uhum. Esse era o número desse candidato. Mas tem um candidato a deputado federal que concorre com 0000. Vai o eleitor votar, está querendo colocar 5 números ali, mas só tem 4, espaço de 4. Quando ele vota 0000, antes de ele colocar 1, não tem mais espaço para 1, vai aparecer a foto do candidato a deputado federal. Ele vai dizer o seguinte, olha que é fraude aqui, porque o meu candidato não tem essa foto. Gente. E aí é que tá, veja bem, para quem não é analfabeto, é só ler. Por favor, leia, a urna está dizendo, deputado federal, deputado estadual. Presta atenção. Presta atenção. As pessoas se emocionam, né? Mas para quem é analfabeto, por favor, prepara a colinha antes. Sim. Conversa com alguém de confiança, vamos Mas eu acho que olhar nem os só cargos. quem é analfabeto, ninguém tá livre de ter um branco naquele momento da votação, de esquecer um número. Sim, Vai com a sim. colinha, Acontece. facilita, Eu já leva. aconteceu quando eu fui votar já uma vez, eu esqueci. Daí tu fica assim, meu Deus, daí eu tinha colinha, daí eu consegui. Isso, exatamente. Mas daí as Porque é o pessoas seguinte, esquecem. a gente vai colocar atrás da cabine de votação a lista de candidatos. Mas são 985 candidatos em Santa Catarina. Você sabe quando é que você vai se encontrar naquela lista lá? Ah, mas a lista é por ordem alfabética. Sim, mas ela é uma folha A3 enorme. Tem 15, Alexandre, mais ou Tem menos. 9 páginas lá, o eleitor não vai... Gente, leva a colinha. Leva e vai com esta sequência na cabeça. Tem que com a sequência correta. Porque a maior quantidade de alegações de voto nulo na urna são com base em números errados. Quantos eleitores estão no cargo certo? Não, é para deputado que eu quero votar, é para deputado estadual. Legal, tá deputado estadual na frente da urna, mas leva o número errado. Se você digita um número errado, o que a urna vai dizer? Ou que é de um outro candidato, que tem aquele número, ou que é nulo. Ó, eleição municipal passada, se eu não me engano, foi um cidadão votar. O cidadão ficou meia hora, isso contado, relatado por mesário, né? Depois a gente também soube. Ficou meia hora tentando votar, não. E aí a mesária disse, mas veja se o teu número está certo, o número do teu candidato está certo. Aí ele, eu sou o candidato. Eu sou o candidato. Bom, então, confira na lista de eleitor, se na lista de candidato, se o teu número está certo. Ele foi lá na lista de candidato, o número está errado. Não, Digitou é o número na urna que estava na lista de candidato, e a minha foto aqui. Ele fez a campanha toda com um número, mas na urna tinha outro número. De quem é a culpa? Da Justiça Eleitoral? Não. Quem é que manda o número para a Justiça Eleitoral? É o partido. É o partido que manda o número. A gente faz audiência para que convida os candidatos verifiquem a foto de vocês, se está boa, e verifica o número de vocês. Esse candidato esteve lá nessa audiência? Não teve. O que a Justiça Eleitoral faz? Uma foto está boa, legal, mantém aí. Ponto. Mentira, Já gente. pensou? Não, gente, mas... Deve ter feito até musiquinha com o número. Outra coisa, vocês sabem o que vai acontecer nessa eleição? Porque a gente, quando preparou as urnas lá, a gente verifica algumas fotos do candidato. Se é uma eleição municipal, a gente verifica de todas. Na eleição estadual, a gente faz por amostragem, que daí a responsabilidade de fazer isso seria do tribunal. Mas eu verifiquei lá nos de senadores, tem uma senadora que não tem foto na urna. Daí por que ela não tem foto na urna? Porque ela não mandou. Não mandou. Se você procurar, a foto que vai estar na urna é a mesma foto que está hoje no site Divulga Can de Contas. Tem a foto de todos os candidatos lá, você consegue verificar. Você vai encontrar essa mesma foto que está lá, porque o candidato manda para a Justiça Eleitoral divulga e insere na urna. Então, a mesma foto é aquela foto que está lá. Legal? Legal. Você não vai encontrar a foto dessa senadora lá. Por que você não vai encontrar? Porque ela não mandou. Tu quer ver uma outra coisa que aconteceu em Faxinal dos Guedes? Uma candidata na eleição passada alegou, tem fraude na urna porque eu recebi poucos votos, porque não sei o quê. E inclusive, a família não vota, paciência. Amigos dizem que vão votar, não votam, paciência. Sim, bem possível. Faz parte, né? Mas assim, aí ela alegou, não. Mas inclusive, eu perguntei para as pessoas com que roupa que eu estava vestida e eles disseram que era outra roupa. Não era a mesma candidata e por isso que não votaram. Ah, bom. O que nós descobrimos? Fomos verificar
a foto que ela tinha nos santinhos dela, que ela fez campanha. Ela de camisa preta. Que foto que ela mandou para a urna? De camisa branca. Ela mandou uma foto com cores diferentes de roupa e depois alegava que essas cores diferentes é que demonstravam a fraude. Mas você fez campanha com uma foto e você mandou para o eleitoral outra foto. Então os eleitores podem, de fato, até se atrapalhar. Talvez eles digitem o número e pensem, opa, será que é essa mesmo? Enfim, candidatos, tomem cuidado com as campanhas de vocês, né? A urna vai refletir exatamente o que vocês colocarem lá. Se vocês colocarem um número absurdo, vai ser o número absurdo. Mas a urna, além disso, é preta e branca, né? Ou é colorida? Agora, antigamente era preto e branca justamente para que os candidatos não ficassem com essa ondinha, olha qual é a cor da minha roupa. A partir de 2016, o TSE abandonou essa ideia, paciência, o eleitor que se vire. Né? Então, até porque o eleitor... o eleitor começou a ficar um pouquinho mais esperto, né? O eleitor foi para a urna, vê a foto do candidato, né? Aperta o número, vê a foto, camisa tal, legal. Corrige, vota para quem ele quer, volta lá para o candidato. Você votou em quem? Votei em ti. Qual era a minha roupa? E descreve exatamente a roupa, né? Mas não votou. O eleitor começou a ficar inteligente, deve ser, não. Tá na hora de... Deixa a foto colorida. Muda dos espertos, né? Então. Inclusive. Nós estávamos falando agora do que não pode e o que pode na urna lá e esquecemos de comentar um assunto que nós tínhamos falado aqui nos bastidores, né? Do celular? Não, da presença da arma. Que hoje ela está proibida, né? Acho que é uma recomendação nova agora, que não sei se... Na verdade, a recomendação ela é um pouquinho nova só. O porte de arma no Brasil, embora está aí, né, com várias regulamentações muito flexíveis, ele só é possível para agentes de segurança. Ponto. Mas e esses atiradores, os CACs, por que eles têm porte? Na verdade, eles têm aproveitam de um furinho da legislação, que seria para o transporte do seu arsenal da sua casa para o local onde ele atira. Aí muitos aproveitam para dizer que estão sempre indo atirar. Aí estão sempre com porte, com uma arma carregada, municiada, né? Então, isso já deveria ser fiscalizado e pego essas pessoas com esse porte indevido. Mas o porte de arma não pode por quê? Por que alguém vai votar com uma arma? Qual é o interesse de alguém votar com uma arma? Não se vota com arma, né? Se vota com consciência, se utiliza os braços ali. Isto vai garantir a ideia de não deixar ninguém com porte no dia da eleição, a não ser os agentes de segurança de serviço, é que garanta a segurança dos eleitores. Nós tivemos aí pelo menos 2 casos de eleitores sendo mortos por rivais políticos, certo? Por pessoas de outro partido. Então, a ideia é que isso não ocorra no dia da eleição. E é para proteger, inclusive, os agentes de segurança pública. Porque se você me pega um eleitor desses, né, meio perdido no mundo aí, ou meio malicioso, que vai votar já com a cabeça virada, e que chega lá e digita o número errado, e que vê um nulo, porque ele digitou errado, mas enfim, ele está na euforia. Ele saca da arma dele e pode querer atirar em todo mundo. Sim. Isso é, sabe, complicado. E aí vai um agente de segurança pública atender um caso desse e pode ser ele acabar ferido. Então, a ideia é de proteger os eleitores, todos os envolvidos, inclusive os agentes de segurança pública. E é por isso que não pode porte de arma. Agora, tem que ficar claro no Brasil que o porte de arma no Brasil ainda é restrito. Essa liberação acabou fragilizando essa restrição, fragilizou o controle, né? Mas ainda é proibido. Então, as pessoas não devem ir votar de arma. E os policiais, esses sim, obviamente, vão estar armados no dia, que se preciso, né? Eles vão utilizar. Mas só policiais em serviço, né? Policiais em serviço. Então, a ideia seria que policiais, em hora de descanso, não fossem votar armados. Né? A gente até sabe que muitos policiais acabam se acostumando a utilizar a arma. Eu fui militar 7 anos, então eu sei bem. Era sargento do Exército. É verdade. Então, a gente tinha um lema, né, no Exército que era: a arma faz parte do corpo. Então, a gente sabe o quanto é complicado. Então, esses policiais que estão saindo de serviço, eles já estão programando a ideia de sair de serviço só depois de votar, que é para poder ficar tranquilo, vai votar, vai fardado e tal, né? E aí não precisa se submeter a essa ideia de ficar sem aquele armamento de proteção deles e tal, né? Mas, enfim, essa história toda, essa questão é toda bem pensada para dar segurança à população. E a gente não tem receio dos agentes de segurança pública, a gente não tem, embora um dos fatos aconteceu numa festa e tal, né? No dia de serviço eles são bastante ordeiros e, na verdade, eles auxiliam, né? A PM aqui sempre foi muito solícita e
Os policiais civis também, nunca tivemos qualquer problema com eles, né? Sempre auxiliando. Me surgiu uma dúvida de quanto... que normalmente, quando se fala de eleição, principalmente municipal, assim, na nossa cobertura a gente percebeu que o clima fica um pouco mais tenso, mais pesado, né, porque é muito próximo. Vocês já tiveram ameaça, já tiveram algum problema, assim, do ânimo estar muito acalorado e de ter que chamar a polícia para intervir, para dar uma acalmada nos ânimos em alguma sessão? Tu lembra? Veja que isso é uma coisa interessante, né? Os ânimos ficam mais acirrados na eleição municipal, é verdade, mas contra a justiça eleitoral é em eleição federal. Sério? Porque na eleição municipal a gente não é atacado. As urnas, ninguém discute urna em eleição. Sabe, as pessoas não discutem, os vereadores não estão, eles são muito próximos aqui, eles não ficam, sabe, questionando. Talvez conhece mais o processo, né? É que, veja, a propagação tem uma fonte, e essa fonte não é municipal. Então, a gente nós, o Justiça Eleitoral, não temos. Agora, obviamente, que nós temos aí, em relação a eles mesmos, o fiscal de partido ficar brigando com o presidente de sessão ou com o mesário. Mas, assim, nada sério que possa levar. É discussãozinha, assim, né? Claro, tumultua a votação, e tumulto na sessão eleitoral é crime, aí depois sobra lá um procedimento para a pessoa responder. Toda eleição tem alguém que se exalta um pouco e acaba depois respondendo por algum crime eleitoral porque se exaltou. Infelizmente isso acontece, né? Mas quanto a esse sentimento de segurança, ou de insegurança, ele é maior, infelizmente, nas eleições federais. As eleições municipais é mais tranquilo. Olha só. Vamos fazer um parênteses aqui agora bem voltado para o eleitor, da conduta do eleitor, tipo uma recomendação, um passo a passo. O que o eleitor deve fazer nesse domingo? Certamente o eleitor deve ter a sua colinha pronta, por favor. E outra, uma colinha bem feita. Veja bem, eleitor. A gente recebeu essa pergunta. Você não pode, aqui em Santa Catarina, votar para deputado federal que concorre no Paraná. Ah, tinha gente querendo isso. Você não pode votar para senador que concorre em outro estado. Ah, mas são cargos federais. Eles ocupam um cargo na federação, mas eles são eleitos pelos eleitores do estado. Né? Então, nós temos 3 senadores por estado. Um agora, para ser eleito agora, na próxima eleição federal serão 2 e ficam trocando. Os candidatos a deputado federal também, eles representam um estado. Então, isso também foi um erro de eleição passada, que as pessoas filmavam, né? Olha, eu estou tentando votar para o meu candidato, mas aparece nulo. Obviamente que em Santa Catarina a urna está esperando algum candidato de Santa Catarina. Então não tenta digitar outro. Não sei se foi aqui onde eu falei. Interessante dessa eleição, nós temos o Moro concorrendo ao Senado do Paraná. Uhum. A esposa dele concorre ao cargo de deputada federal em São Paulo. E o que faz os eleitores do casal? Se é eleitor do Paraná, só vota no Moro. Se é eleitor de São Paulo, só vota na esposa do Moro. Não tem como votar nos dois. Uhum. Porque um é candidato de um estado, o outro é candidato do outro estado. Então, a gente vai evitar muito esses problemas de alegação, de fraude, de voto nulo, com base nisso. Conheçam seus candidatos. Outra coisa, o seu candidato está com o registro de candidatura deferido, porque ele pode ter solicitado o registro e ter sido indeferido. Ele não vai estar na urna. A urna vai apontar nulo para ele. Ah, pode acontecer ainda isso? Agora que a gente já inseriu os dados, não, mas quem teve o registro indeferido até antes da inserção dos dados vai estar com o indeferido na urna. Pode acontecer também, isso é muito raro, mas pode acontecer. Pode acontecer de um candidato, sei lá, vai falecer amanhã. Faleceu. O partido tem o direito de substituir ele. Mas o partido não consegue mais trocar a foto dele na urna. E nem o número. Vota então, por defunto, quem substituir... Quase isso, né? Quem substituir esse candidato vai concorrer com o mesmo número e deveria alertar a população. Olha, população, lá na urna vai aparecer a foto do defunto, mas eu é que estou concorrendo ao cargo, com o mesmo número. Mas talvez eles não façam isso, a pessoa não saiba, enfim, se atrapalhe para votar. Agora eu gostei dessa hipótese. E dá para fazer propaganda? Por exemplo, um dia antes? Dá para fazer propaganda um dia antes. Que vai ter feito outra história, né?
Mas é. É porque tem um prazo, né, para você poder fazer alterações, mas no caso de morte não tem prazo. Morreu, morreu. Você quer, por exemplo, que se pensa muito num candidato a, sei lá, de governador, por exemplo. O que vai fazer o partido? Estava concorrendo, estava tudo certo, aí morreu 2 dias antes da eleição. O que vai fazer? Já vamos colocar um outro e população, né? Votem, mantenham o voto, né? Enfim. Uma homenagem póstuma. Mas a pessoa tem que saber que o novo candidato é que vai assumir, né? Sim. Então, e com a foto, embora a foto na urna esteja a foto do antigo ainda. Então, essas situações vão economizar, mas muito, muito de alegação, de fraude. A urna não vai apontar outro candidato. A urna não vai, isso tem que ficar claro, não tem porquê. É testado e retestado, testado e retestado. Mas, volto a dizer, se acontecer, eu quero ser o primeiro a filmar. A gente está fechando, Cleomar, nossa 1 hora de bate-papo, que já passou, meu Deus, passou rápido. 1h10, misericórdia. Foi falado E pouco. 11. Pouquíssimo. Pra gente fechar, assim, eu, Cris, eleitora, tenho dúvidas de todo esse processo, mesmo você explicando tudo. Eu quero participar desse processo de conferência em algum momento. Nós divulgamos as audiências públicas, a gente divulga no Diário Oficial e os partidos políticos. Se você procurar algum presidente de partido, ele vai saber, porque ele recebeu. Então, Ele meu vai querido, minha querida, se você tem tanta dúvida nesse processo, seja mais proativo. Se informe, procure saber, participe. Você vai tirar todas as suas dúvidas, Tudo né? na internet Exatamente. pra achar, né? Também, na internet encontra tudo. Mas assim, eu quero saber da data específica. Os presidentes de partido, ou vai lá na OAB, eu vou encher a caixa da OAB agora de pergunta, né? Mas a OAB também recebe, o Ministério Público recebe o convite para participar destas audiências, né? Então, eles sabem exatamente da data e, claro, está divulgado na internet também. E qualquer pessoa pode participar. Pode, qualquer pessoa pode participar. Pode ir Ou assistir. também, que ela diz, olha, ligar para o cartório eleitoral, qual é o dia da próxima audiência? Que eu quero ver essa urna. Então, a gente vai dizer qual é o dia da próxima audiência, o eleitor pode ir lá e verificar como é o lacre, como funciona de fato essa questão, né? Essas questões. Então, mas volto a dizer, fiquem tranquilos, vão votar sossegados, né? E para resumir, voto é seguro. O voto é seguro. Todo mundo falando. É seguro, é secreto. É seguro e vamos mantê-lo secreto, né? Não leva celular, porque o mesário está sabendo que ele não vai autorizar a pessoa a votar, levar um celular para a cabine de votação. É crime, né? Inclusive, ou não? Na verdade, tem um crime de quebra de sigilo do voto. Tá? Tem um crime. Mas aí tem interpretações que dizem que só uma terceira pessoa poderia quebrar o sigilo do voto de alguém, a própria pessoa, o próprio eleitor não poderia. Né? Mas a proibição hoje, ela existe há muito tempo, mas a pessoa não vai ser habilitada a votar. Agora, o mesário não viu que levou o celular. Não viu, a pessoa escondeu, bateu foto. O mesário vai registrar na ata e depois, né, essa pessoa vai ser investigada, obviamente, porque não poderia estar portando qualquer aparelho, mesmo desligado. Então, gente, faz a colinha física. Não adianta vir com desculpa. Não, mas a minha colinha do meu está no celular. O mesário já está orientado que você não pode usar o celular. Então, colinha física. Na hora, pega um papelzinho, anota. Já leva de casa. Ah, mas eu não vou deixar meu celular com uma pessoa que eu não conheço. Primeiro, que o mesário está orientado, não leva. Nem leva para Deixa com alguém de confiança. Ponto. Não, mas levei, tinha que levar. Então, vai ter uma mesa distante do mesário. E o mesário, vai colocar o teu celular aí, vai ficar próximo de ti. Só não vai entrar na cabine de votação com o celular. É isso. Voto. Sigilo do voto de vocês. É para garantia do sigilo do voto de vocês. É para isso. Resumindo, vai se incomodar por tão pouco. Exatamente. E quanto a questão, mas eu não quero... Se tiver fraude, chama a Justiça Eleitoral que a gente vai lá. Daí nós é que vamos registrar essa fraude, né? Você não precisa você se incomodar a registrar. Nós teremos o maior prazer de fazer o registro, separar essa urna e aí sim, né? A gente vai levar adiante. Ponto. Só queria também ressaltar um fato aqui que às vezes tem pessoas que elas veem um erro, caso aconteça, às vezes não quer falar ou tipo, deixa. É importante também, né? É importante. Outra coisa, o mesário está acabando, mas eu tenho que falar. O que acontece? Lembra que eu contei o caso da mesária que estava se atrapalhando para votar? Mas eu tive que ir lá tentar contar em que cargo ela estava votando, né? O que o TSE também melhorou nisso? Na tela do terminal do mesário, tem o cargo que a pessoa está votando. Só o cargo, obviamente, não tem o número do candidato, o nome do candidato. Tem só o cargo. Então, o mesário já sabe a sequência de votação, né? E está acompanhando. Então, quando a pessoa tiver dificuldade, pergunta para o mesário, está aparecendo nulo aqui. O mesário vai perguntar para ela, mas você está votando para quem? Estou votando para tal pessoa. Olha, não é.
Você está votando para, na verdade, outro cargo. O número está certo? Você tem certeza que trouxe o número correto? Sabe? Esse tipo de conversa eu tenho certeza, até porque o povo de Xanxerê é muito ordeiro, povo bacana. Então, vai ter algum probleminha para conseguir votar às vezes por conta desses equívocos, mas se conversar com o mesário, já vai resolver ali. Isso que eu estou falando que a gente vai lá verificar? Vai, se for necessário, vai. Mas eu tenho convicção de que se o eleitor for com a colinha dele prontinha, bonitinha, não vai ter nem problema. Mas qualquer probleminha ele vai conseguir resolver com o próprio mesário e ele mesmo vai... Opa, não, era um equívoco só aqui. olhar para o lado assim, opa, aqui, ó. Exatamente. Resolveu. Exatamente. Isso aí, gente. Fácil, simples, 8 horas, domingo, todo mundo lá. Vai com a sua colinha, vai sem celular. Até às vai 5 da tarde, né? tranquilo. Até às 5 da tarde. tarde. Comparecer na fila até às 5. Tenta não atrasar a vida do mesário, comparece antes, né? Me aparecia às 5 horas lá, mesário, Pensa coitado. no mesário, ele tá ali ou convocado ou é voluntário, mas ele já tá cansado. Ele quer ir pra casa. já Conterrâneo contribuiu. nosso, é parente, vai ser parente de vocês, né? Enfim, né? Ajudar, Você já auxiliar. conhece, já encontrou ele por Xanxerê. Exatamente. Então... Fechou, gente. Muito obrigada, Cleomar. Eu acho que foi muito válida a nossa conversa. A gente falou muitas coisas interessantes, curiosas e até para tentar desmistificar um pouquinho dessa questão da fraude do processo. É muito legal a gente poder trazer esse tipo de informação que, se alguma pessoa que assistiu já mudou um pouquinho esse pensamento, já vai ter sido válido a nossa... Sim. É um projeto, é uma ideia, né? O que a gente conversou aqui serve para várias eleições. Exato. É para a vida, né? Então, de fato, muito importante. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de aproveitar a audiência de vocês, então, para esclarecer algo que é de relevantíssima importância, né? Então, muito obrigado mesmo. Show! Isso aí, né, João? Para finalizar, voto é seguro. De novo. Campanha. Vou fazer uma vinheta disso aí, vamos colocar aqui, eu voto seguro. Fechou, gente. Esse foi mais um Pode Falar. Esse é o 70 e... Maria... 73. Fica o super convite para você nos acompanhar, outras edições. Tem muitas histórias bacanas para você acompanhar. Lá no nosso site tem uma abinha especial do Pode Falar. Na direita lá da tela você vai encontrar super fácil. Se não, procura no YouTube, no Facebook ou então o arquivo de áudio no Deezer e no Spotify. Fechou esse nosso Pode Falar informativo hoje para informar, levar conscientização para você, eleitor. E a gente volta semana que vem com outra conversa. Até lá. Tchau, tchau. Show, valeu.